Bom, meus amigos, boa noite, então. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live, onde teremos a possibilidade de comentar mais algumas questões que diz respeito aí à prova de CPA 20, né? Aproveitando aí que hoje já abriu aí novas inscrições para a galera que quer fazer, gente, com o período parado aí. Então, hoje a gente vai bater um papinho, teremos 15 questões de prova aí. Hoje é a nossa live de número 11, então, a gente sempre buscando atender aí a galera, sempre buscando ter a possibilidade de desenvolver, né, para que a gente consiga atender todas as expectativas. E se você aí está vendo a nossa live, seja no nosso canal no YouTube, seja aí dentro da nossa plataforma, siga a gente aí nas redes sociais. Para vocês que já são nossos alunos, eu tenho certeza que isso já acontece. Se você quiser saber um pouquinho mais da nossa escola, conhecer um pouquinho mais, vocês têm aí também o nosso WhatsApp, tem o nosso site, tem a nossa página no Facebook. Fique completamente à vontade para poder navegar e tirar quaisquer dúvidas que vocês possam vir a ter. Beleza? Bom, hoje eu estou trazendo para vocês a mesma frase que eu utilizei aí na última live que eu fiz. A direção é mais importante do que a velocidade. Por que eu estou usando essa frase? Porque eu vejo muitos alunos nossos falando, Wallace, eu tenho que marcar a prova, mas eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu estou pronto, eu já estou estudando 1,5 mês, 2 meses. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Por quê? Às vezes, você tem uma aderência de conhecimento em 20 dias, em 40 dias, outro tem em 60, em 70. Então, fiquem tranquilos que dá tempo de estudar, dá tempo de rever tudo. E o importante é que você entenda. Não dá mais para ir para a prova decorando. Eu decorei isso aqui. Não, não dá. Porque vai mudar algumas situações e quando muda essas situações, a gente acaba tendo dificuldade aí se a gente não entender. Então, a gente vai ter aqui a correção, e aqui está errado, ó, correções de prova CPA 10, está errado, tá? Aqui é CPA 20, e aí a gente teria que fazer uma alteraçãozinha aí, e eu esqueci aqui também de abrir o meu aplicativo. Vamos lá aqui, ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos lá, e aqui, ó, vou aproveitar aqui e já vou alterar aqui também, aí, ó, para ficar tudo certinho. Então, a gente vai ter aqui correções de questões de CPA 20, agora sim, e eu vou responder as dúvidas aí dos nossos amigos que estão ao vivo. Caso houver alguma dúvida, a gente vai responder, e é muito importante para deixar vocês mais preparados para a prova. E eu tenho certeza que na live de hoje, a sua certificação fica muito mais próxima. E a galera que já estuda com a gente sabe que a gente sempre abre a nossa live e fecha a nossa live com o nosso princípio, com a nossa frase, que é sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe, e eu tenho certeza que é assim que nós iremos na live de hoje. Nós iremos aí agregar, conhecer, desenvolver, para que realmente nós tenhamos uma prova aí bem mais tranquila. Beleza? Vamos lá, então. Vamos direto aí ao assunto, vamos para aquilo que interessa. Lembrando o seguinte, ó, todos os nossos fundos, eles têm aqui estrelinhas, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. A gente tem uma estrelinha aqui, outra estrelinha aqui. Isso aqui é para quê? Para que vocês brilhem na hora da prova e consigam fazer uma prova tranquila. Beleza? Show de bola. Vamos lá, então. Vamos começar aí. Vamos com a questão número 1. A gente colocou com uma sequência idêntica àquela que vai aparecer na sua prova. Módulos 1, 2, 3, 4. E assim nós iremos desenvolver aí toda essa live de hoje. Vamos lá, então. Sérgio procura uma agência bancária com o objetivo de comprar ações em bolsa de valores. Então, o objetivo do Sérgio lá é comprar ações na bolsa. Caso o banco ofereça esse serviço, a ordem do cliente deverá ser repassada à bolsa por intermédio. Então, olha só, Sérgio foi lá no banco. E aí, geralmente, né, a gente acredita que esse banco que ele foi é um banco comercial, que é aqueles bancos de rua, lembra lá que a gente fala? Que aceita depósito, entre outras coisas. Ele foi nesse banco, só que o objetivo dele não é pagar conta, não é descontar cheque, o objetivo dele é comprar ações para a Bolsa. E aí a gente vê, lá no nosso módulo 1, que o investidor ele não pode investir diretamente na Bolsa. Wallace, se eu quiser comprar ações, eu posso lá ligar para a Bolsa de Valores e comprar essas ações? Não, não pode. Por quê? Você vai ter que passar por uma corretora de títulos e valores mobiliários ou uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. São a mesma coisa. Essa corretora ou distribuidora vai mandar, então, para a B3, essa ordem. Ordem de quê? Pode ser uma ordem de compra ou uma ordem de venda. E aí a B3 vai procurar aqui se tem uma outra ordem de compra, uma outra ordem de venda sendo emitida,
para que haja o casamento. Então, o investidor não pode investir direto. A gente comenta isso lá. Então, ele precisa obrigatoriamente lá ter uma conta e uma corretora de títulos ou valores imobiliários para que ela faça, então, né, essa passagem, para que ela peça, então, para que tenha a possibilidade de você comprar as suas ações. Então, vai ser por intermédio. O banco comercial, se ele oferece esse tipo de serviço, significa que, obrigatoriamente, ele precisa ter um banco de investimento? Não. Por quê? Esse banco comercial, ele pode ser um banco ali para você pagar as contas, para que você desconte cheque, mas ele não pode, por exemplo, operar em IPO, né? Fazer ali o conceito de intermediação de ativos. Por quê? Porque não é ali do princípio dele. Mas, se o banco está te oferecendo a possibilidade de você comprar ações na Bolsa, obrigatoriamente ele vai repassar isso para uma corretora de valores imobiliários. Ah, Wallace, como assim? Imagina o seguinte, você vai lá, por exemplo, no Bradesco, no Itaú, e aí você fala, eu quero comprar ações. Então, aquele banco comercial, ele vai emitir essa ordem para a corretora deles, e aí a corretora vai fazer lá, né, esse pedido de compra ou de venda lá dos seus ativos. Beleza? E aqui, tesouraria de um banco comercial, não faz nem muito sentido, né? A parte de tesouraria lá é a parte onde vai fazer o conceito contábil do banco, então não tem nada a ver. Da mesa de operações, a galera podia, né, confundir. Mas essas operações são operações de quê? Pode ser operações de consignado, pode ser operações de crédito pessoal. Existem várias mesas de operações dentro de instituições financeiras. Então, essa aqui também não seria. Então, questãozinha certa aí, letra B, B de Brasil, B de boa sorte na hora da sua prova. Dúvidas ou comentários sobre essa questão? Beleza. Vamos fazer uma anotação nessa questão aqui que é importante. Esses bancos de investimento aqui, ó, eles não têm conta corrente. Vamos anotar isso aí, que isso cai na prova direto, tá? Banco de investimentos não tem conta corrente. Isso aqui é muito, muito importante. Quais bancos têm conta corrente? Banco comercial, por exemplo. Banco de investimento não tem conta corrente, tá? Não pode ter conta corrente lá. É uma perguntinha que costuma cair e é importante que você esteja ligado aí. Show de bola, beleza? Vamos lá, então, para mais uma questão. Questão number 2. Então, vamos lá. Questãozinha bem fácil da galera cair na hora da prova aí, tá? A galera pegar e falar assim, marquei direto, às vezes na ansiedade, na pressa. Pô, às vezes você está na questão 2 ainda, né? Não precisa correr, você tem tempo de sobra para poder fazer a prova. Fica tranquilo, faz a prova tranquilo. Então, olha só, vamos criar um hábito, tá? Para a gente fazer a prova, para a gente não errar alguns princípios básicos. Então, ó, seja as seguintes entidades. Toda vez que tem informação 1, 2 e 3, você vai olhar aqui embaixo primeiro. Por quê? Pode estar falando assim, são incorretas. Para quem viu a nossa última live, percebeu que a gente trouxe uma questão dessa. Então, você, antes de você olhar essas informações, vê aqui, ó, pode ser considerados investidores qualificados. Ah, beleza, show. Tem nada a ver com o que é correto ou incorreto, mas é importante ler antes para você não marcar a questão errada, tá? Então, vamos lá. Então, ó, podem ser considerados investidores qualificados aqueles expressos em. Então, o que é o investidor qualificado? Vamos lembrar? Então, temos lá, né, o conceitozinho lá. Primeiro, investidor normal, depois investidor qualificado, depois investidor profissional. Vamos lembrar, então, a gente tem aqui o investidor normal, né? O investidor qualificado e o investidor profissional. Então, o investidor normal é aquele cara que está começando, está indo lá, está aderindo, né, produtos de banco, estão aderindo valores imobiliários, e ele não tem nenhuma particularidade para ele se tornar investidor normal. O qualificado, sim. Então, você lembra sempre, primeiro eu me qualifico, para depois eu me tornar um bom profissional. É o que vocês fazem aqui. Vocês estão se qualificando, buscando certificações, para que vocês tenham a possibilidade de se tornar um investidor aí, para que vocês tenham a possibilidade de se tornar um profissional, melhor. Então, o investidor qualificado ele precisa ter algo acima de 1 milhão em investimento, mais atestar por escrito. O que é atestar por escrito? Atestar lá que ele é investidor qualificado. Ah, eu tenho aí essa noção, eu sou considerado investidor qualificado. E investidor profissional, investimentos acima de 10 milhões. Por isso que primeiro você se qualifica, primeiro você tem 1 milhão,
para depois você se tornar um bom profissional, para depois você ter 10. E a mesma coisa, 10 milhões mais atestar por escrito. Ah, beleza. Então, aqui eu lembrei o conceito de investidor normal, qualificado e profissional, e agora eu vou desenvolver. Então, instituições financeiras são considerados investidores qualificados? Sim. Por quê? Toda instituição financeira, todo banco, a partir do momento que ele nasce, a partir do momento que ele passa a existir, obrigatoriamente ele já é considerado um investidor qualificado. E a gente tem algumas limitações lá, a gente tem alguns conceitos que são considerados. Ah, Wallace, então a instituição financeira já é considerado? Sim. Por quê? Porque a instituição financeira é investidor profissional. E todo profissional é investidor qualificado. Por quê? Todo mundo que tem 10 já tem 1. Beleza? Então, a 1 está certa. Sendo que a 1 está certa, a gente já pode riscar essa aqui, porque essa aqui estaria errada. Beleza? 2. Companhias seguradoras e sociedades de capitalização. Perfeito. Está bem descrito na nossa aula lá também, está bem descrito na nossa apostila. Todas as companhias e seguradoras e sociedades de capitalização são consideradas investidores qualificados. O que é capitalização, Wallace? Aquele dinheirinho que você vai guardando lá no banco e aí você vai concorrendo a prêmios, né? No Itaú é chamado de PIC, tem outro banco que é chamado de pé quente, né? E aí a escape da Caixa, é esses conceitos de capitalização. Então, essa aqui está certa também. Sendo que essa está certa, a gente já elimina aqui, ó, 1 e 3. Por quê? Porque a 2 está certa também, e aí a gente vai ficar aí com menos opções. 3. Pessoas físicas com investimentos superiores a 1 milhão. E é aqui que a galera erra. Mas, Wallace, o cara que tem 1 milhão não é qualificado? O cara que tem 1 milhão é. Mas ele atestou por escrito? Ah, Wallace, ele não atestou. Então, se não tiver o atestado por escrito, o cara não é considerado, tá? Então, essa questão está errada. Por quê? Ele tem investimento, mas ele não atestou. Então, se ele não atestou, essa questãozinha aqui, que diz que a questão 3 está certa, está errada. Sendo assim, só vai sobrar a nossa letra A de aprovado, aquilo que vocês serão na prova de vocês. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Perfeito. Questões aí mais tranquilas, eu vou passando aí sem fazer perguntas, só caso vocês tenham, e quando eu ver que a questão é um pouco mais elaborada, eu chamo vocês para ver se teve um entendimento tranquilo. Vamos lá, então? Vamos para mais uma questão? Olha só, essa questão aqui a galera tem que tomar cuidado para não errar na prova. É uma questãozinha que pode aí te trazer dificuldades. A área de compliance de uma instituição tem como responsabilidade a gestão do seguinte risco. E aí a gente está acostumado com o risco de mercado, que é o risco de mercado, é o risco de quê? Oscilação, né? Da gente ter a possibilidade aí de uma queda ou uma subida, né? O risco de crédito, que é o risco de não pagamento. Da instituição, por exemplo, falir e você não receber o valor, se você tiver o valor acima de 250 mil, ou se o ativo não tiver FGC. E o risco de liquidez, que é transformar em dinheiro. E aí a gente olha para a questão e imagina o seguinte, olha só, a área de compliance. O que é a área de compliance? A área de compliance é a área que vai analisar, é a área que vai ver se está tudo certinho, é a área para ver se vocês estão seguindo regras, vocês bancários, vocês que estão na instituição, para saber se você não está aí ludibriando o seu cliente, para saber se tudo aquilo que está no código de ética você está fazendo. Então, esse é o conceito da área de compliance. Então, ele está perguntando o seguinte, ó, a área de compliance de uma instituição tem como responsabilidade a gestão do seguinte risco. A área de compliance vai minimizar o risco de mercado, de oscilação do ativo? Não faz sentido. Vai minimizar o risco de crédito da instituição? Ah, Wallace, aqui ela vai estar olhando para poder visualizar se a instituição vai falir ou não. Não é esse conceito. O risco de crédito ali, a gente teria que olhar um índice chamado índice de Basileia, para saber aí se a instituição está boa, se a instituição ali tem ativos Basileia, para poder pagar os seus passivos, seria um outro conceito, né? Índice de liquidez também não, ou seja, quanto tempo eu consigo transformar o meu ativo em dinheiro? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, por quê? A área de compliance, ela vai tentar aí minimizar, fazer com que a instituição tenha menos risco legal. O que é o risco legal? Lembra lá? Uma falta de assinatura, por exemplo, num contrato, onde você, por exemplo, não alienou um bem como garantia. Ah, eu fiz o empréstimo
e aí eu ia alienar o meu carro, mas eu não assinei aonde estava que era para alienar. Eu não paguei, o banco não pode pegar o meu carro, porque não está assinado. Então, a área de compliance ela vai olhar e vai falar, aqui, está errado, você não seguiu o que deveria ser feito. Não podemos liberar o crédito para o cliente, ele vai ter que voltar para ele poder assinar onde ele não assinou. Então, ela vai ter a possibilidade, né, de minimizar, de olhar para esse risco legal. Portanto, resposta certa, letra D, D de dinossauro. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Questõezinhas tranquilo. Vamos para mais uma questão aí. Questão número 4. Então, vamos lá. São atividades que não estão sujeitas a atividades de conheça o seu cliente, ou know your customer. O que seria isso, pessoal? Atividades, olha só, presta atenção, que não estão sujeitas. Então, olha só, a gente vai ter o princípio lá de lavagem de dinheiro, e aí as instituições, elas vão ter esse conheça seu cliente. A sua prova pode vir o know your customer. A prova, ela gosta de te cobrar alguns termos em inglês. Então, essa aqui, ela vai olhar o seguinte, ela vai olhar lá para as atividades, ela vai olhar para os seus parceiros, né? Para quem ela tem a possibilidade ali de ter uma parceria comercial e vai conhecer esse cliente, vai saber se ele anda com tudo certinho, se ele faz tudo de acordo com aquilo que pede, para que realmente minimize o conceito de lavagem de dinheiro. Então, todo esse princípio é o princípio para tentar minimizar esse esforço que se usa, que se utiliza para tentar minimizar a lavagem de dinheiro, para fazer com que tenha aí menos possibilidade disso acontecer. Então, são atividades que não estão sujeitas. Imagina um cara chegou lá, por exemplo, uma distribuição de valores mobiliários. Alguém que faça isso dentro do banco. Vai ter que olhar para o princípio de lavagem de dinheiro? É claro que vai. Por quê? Ele vai estar distribuindo debêntures, notas promissórias, fundos de investimento, ações. Então, eu vou ter que passar todo lá o checklist de conhecer seu cliente para saber se ele está de acordo, para saber se ele está fazendo tudo para poder minimizar a lavagem de dinheiro, porque aqui fala de investimento. Então, essa não está sujeita? Muito pelo contrário, essa está sujeita para caramba. Então, essa aqui está errada. Então, essa aqui, sim, está sujeita. Quem distribui valores imobiliários tem que ter esse princípio de conhecer seu cliente. Esse princípio, ele vem para quê? Para tentar minimizar a lavagem de dinheiro. Beleza? Comercialização de joias e metais preciosos. Já vimos que sim, está bem descrito na apostila. Por quê? Porque a gente pode ter a possibilidade aí de uma pessoa comprar aí uma joia ou um metal precioso e falar, não, eu comprei ou eu ganhei esse valor e agora eu fiquei sabendo que ele vale 2 milhões, 5 milhões. Não, quem comercializa joias e metais preciosos tem que passar por isso aqui, esse princípio de conheça seu cliente para minimizar o conceito de lavagem de dinheiro, porque aqui envolve muita grana. Então, aqui a gente tem que ter algumas coisas, algumas atividades, né? Algumas ponderações para que fique um pouco mais aí assertivo, tá? Aplicações financeiras, precisa? Aqui é bem óbvio, né? É claro que aplicações financeiras também precisa. Por quê? Você vai investir lá em um CDB, em um LCI, vai ter que ter o princípio lá de conhecer seu cliente. Quem comercializa isso, quem faz essas aplicações, a instituição, ela tem que passar por tudo isso. Até mesmo para saber de onde veio o dinheiro do cliente, para onde está indo, vai preencher alguns desses conceitos. Letra D. Sucessivamente foi a que sobrou. Vamos ver se está certo. Análise e classificação de risco de uma empresa por meio de uma agência de risco. Essa aqui precisa do conceito de conheça seu cliente? Não precisa. Por quê? Ela só está aqui, analisando e classificando os riscos. Como assim, Wallace? Analisando e classificando os riscos. Ela vai dar aquele rating lá, lembra lá, AAA, AA, A, triple B, double B, B. Então, essa instituição, ela precisa do princípio de conheça seu cliente. Perceba que ela não está diretamente voltada aos investimentos. Ela está analisando e classificando a empresa, para ver se aquela empresa é boa pagadora, para ver se aquela empresa não tem a possibilidade de risco de crédito. Então, essa instituição, essa empresa, essa organização, ela não está sujeita à atividade de conheça seu cliente. Portanto, a resposta certa é a letra D. Perguntas ou comentários? Jefferson, tá tranquilo? Tá, até agora eu tô fechando a prova.
Beleza, isso é importante. Lara, como que tá aí? Eu tô entendendo. Tem algumas coisas que são novas para mim, que eu ainda não cheguei na apostila, mas eu tô entendendo. Perfeito, show de bola. E Lara, como tá aí? Lara! Tá tranquilo também. Perfeito, a gente tem Laila e Lara, então tá show de bola. Ó, vamos lá então, vamos para mais uma questãozinha. E aí, se tiverem alguma dúvida, fiquem completamente à vontade. Pessoal, são questões aí que são questões de prova. A gente vai começar aí agora a aparecer questões um pouquinho mais difíceis. E aí a gente precisa realmente estar aí com essa informação, né, sabendo bem aderente para que a gente não tenha a possibilidade de errar na hora da prova. Vamos lá então. Vamos aí para a questão de número 5. Então vamos lá. Deixa eu ver, beleza. Ellison lhe procura na corretora, e aí a corretora de títulos e valores imobiliários, pois recebeu um valor considerável de herança e deseja investir em ações e também comprar um imóvel para viver de renda. Dessa forma, você está trabalhando numa corretora, Wallace, mas como eu vou trabalhar numa corretora? CPA 20, as corretoras podem aí, né, te chamar e falar, olha, você tem potencial, tem conhecimento para poder trabalhar nessa minha instituição. Então, você vai estar lá agora numa corretora, não vai estar em um banco, vai mudar aí, né, o segmento de atuação. E aí, o cara chega lá, o cara é o Ellison, e ele fala que ele recebeu um valor considerável de herança e ele quer investir em ações, quer comprar ações no mercado, mas também quer comprar um imóvel para poder alugar esse imóvel e viver de renda. E aí, ele vai te dar algumas opções. De novo, deu as opções, você vem aqui embaixo. Ó. Dentre as alternativas, você pode realizar. Então beleza. Por quê? Poderia estar, você não pode. Pessoal, isso é muito importante. A prova está fazendo muito isso, tá? De colocar você não pode, são incorretas. Então, leia antes de marcar, porque você interpreta certo, mas às vezes você faz errado. Tá bom? Então, vamos lá. Você pode comprar as ações para o cliente pela corretora na qual trabalha? Pode, claro que pode. Ele chegou lá na corretora. E aí, se tiver lá tudo alinhadinho, certinho, porque não te dá essa informação. E aí, ele vai te procurar porque ele já tem conta. E ele quer investir em ações. Você pode investir em ações? Claro que pode. Você pode ir lá e falar quais ações você quer comprar. Itaú, Ambev, Magazine Luiza. Beleza, nós vamos comprar aqui as ações para vocês. Então, essa aqui está certinho. Ele pode fazer. O 2. Telefona um amigo seu que é corretor de imóveis para passar o contato do seu cliente. Opa, aqui você não pode fazer, não. Por quê? Porque aqui você está levando uma informação do seu cliente para fora da instituição. E não tem essa autorização. Você não pode fazer isso, tá? Você ligou para o cara que é corretor para saber o que é melhor. Você teria que perguntar para o cliente para saber, olha, esse tipo de opção a gente não faz aqui. E aí eu posso te indicar alguém, porque senão é considerado conflito de interesse, né? Não, você colocou lá, o cara é seu amigo e você passou. Não, não pode. Você deveria falar, as ações eu consigo comprar. Já a parte aqui do imóvel não é com a gente. A gente tem os fundos imobiliários. E você poderia apresentar. Mas se ele não quisesse, aí aqui sai da sua alçada. Portanto, essa aqui você não pode fazer. Então, estaria certo. Somente a 1, beleza. Somente a 1 estaria correto. Somente a 2, errado. A 2 está errada. 1 e 2 também está errado. Que a 1 você pode fazer. E nenhuma das duas também está errada, que você pode fazer a 1. Então, muito cuidado, tá? Então, o cara chegou lá, você pode comprar ações, sim. Você trabalha, você tem uma informação, esse cara quer comprar, você vai passar essa ordem. Beleza, excelente. Mas você não pode passar os dados do cara para um amigo lá, que é corretor, para passar o contato, porque aí isso pode ser caracterizado conflito de interesse. E pode até dar um processinho interno lá, porque você forneceu os dados do seu cliente. Então, essa está errada. Sendo assim, resposta certa, letra A de aprovado, A de amor. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Vamos para mais uma questão aqui. Questão number 6, né? Questão número 6 aí, né? Uma questãozinha também que parece fácil, mas não é, tá? Tem que tomar cuidado com essa questão. Os códigos da Anbima de regulação e melhores práticas aplicam exclusivamente por... Então, eu tenho o código da Anbima, eu tenho o código de distribuição, beleza. Eu tenho o código de regulação e melhores práticas. O que é esse código? Fazer com que o mercado fale a mesma linguagem, fazer com que tenha uma uniformidade nas informações,
fazer com que todo mundo, todas as instituições, tenham ali, né, os princípios iguais, ou seja, caminham na mesma direção, beleza? Então, esse código ele vai aplicar exclusivamente a todos os fundos de investimento? Não, não tem nada a ver, tá? Por quê? Os fundos de investimentos são um ativo, e o conceito de melhores práticas, ele não está ligado ao ativo em si, ele está ligado à instituição. Então, aqui não tem nada a ver, aqui está errado, tá? Outra, todas as instituições financeiras reguladas pelo Bacen. E aí que tá, é onde a galera pode marcar aí e pode errar. Por quê? O Código de Regulação e Melhores Práticas não é obrigatório, tá? Então, a Anbima, que é um órgão, lembra lá, autorregulador, e aí é importante a gente até lembrar essa palavra, que é uma palavra que ela cai bastante na sua prova, é uma instituição autorreguladora, tá? Ela tem a possibilidade de falar o seguinte, olha, isso aqui vai ser melhor, isso aqui vai trazer um pouco mais de destreza, vai trazer mais uniformidade para o mercado. Então, todas as instituições reguladas pelo Bacen, elas são obrigadas a seguir o Código de Regulação e Melhores Práticas? Não. Ela fala assim, olha, sucessivamente eu não quero seguir. E aí, quando ela não segue, ela não pode, por exemplo, colocar lá o selo da Anbima. Lembra lá aquele selinho? Aquele selo não pode vir lá embaixo quando, por exemplo, ela faz lá, ela está demonstrando aí um fundo de investimento, ela está falando para a galera comprar. E ela tem que conter lá que ela não é associada aí ao Código de Regulação e Melhores Práticas, porque é o órgão autorregulador. Então, aqui, ó, o Código da Anbima de Regulação, ele vai se aplicar exclusivamente a associados que aderem por iniciativa? Sim, por quê? Pelo fato de não ser obrigatório, aquelas instituições que quiserem seguir o código, e aí é óbvio, né, que quase todas as instituições, 99,9%, vão querer seguir, porque dá um conceito de que realmente segue as boas práticas, de que está regulada com aquilo que o mercado pede. Então, vai ter ali uma associação a quem aderir. Ah, não, beleza, eu quero aderir, e aí você vai ter a possibilidade de ter a publicação com o selo da Anbima, né? E a outra, empresas não vinculadas ao mercado financeiro. Isso aqui não faz nem muito sentido, né? Para que o Código da Anbima, que é a Associação aí de Mercado Brasileiro de Capitais, vai estar empresas não vinculadas ao mercado, né? Empresas aí, por exemplo, do ramo de siderurgia, do ramo de comércio, aqui não faz muito sentido. Portanto, resposta certa, letra C, C de coração. Então, lembra sempre, os códigos da Anbima de regulação e melhores práticas não são obrigatórios, tá? E aí você pode colocar isso aí, se você imprimiu. Não são obrigatórios. Esse código não é aí... Ah, Wallace, obrigatoriamente a instituição ela precisa assinar? Não, não precisa, tá? Ela vai aderir por iniciativa. Ah, não, eu quero aderir para que realmente eu tenha aí a possibilidade de mostrar para o mercado que eu estou em sintonia com tudo aquilo que está sendo feito. Perguntas ou comentários? Show de bola. Vamos chegando aí. Opa, começamos, hein? Começamos agora a realmente umas partezinhas aí um pouquinho mais detalhada para a gente não errar na hora da prova. Giovana possui 1 milhão em investimentos alocados, 100% em renda fixa, com rendimento de até 1% ao mês. Caramba, tá tendo aí a possibilidade de ganhar muita grana. 1% ao mês em renda fixa, né? Não existe mais no país. Um assessor de investimento simplesmente lhe apresentou uma tabela, no qual mostrava um fundo de investimento passivo em Ibovespa. Então, olha só, vamos começar a destrinchar a questão. Ela investe em renda fixa. Renda fixa, né? Um menor risco de mercado. Menor risco, menor o retorno. Ah, Wallace, é verdade, eu lembro disso. Quanto menor o risco, menor tende a ser o retorno. E o contrário é verdadeiro. Quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Ela está saindo de renda fixa e o cara lá, o assessor, quem está atendendo lá a dona Giovana, está mostrando para ela um fundo de investimento. E esse fundo de investimento acompanha o Ibovespa. O que é o Ibovespa? É o índice de ações, que é renda variável. Está trocando completamente. Que rendeu 5% conforme a tabela abaixo. Caramba! Então ela fala assim, pô, eu estou ganhando 1% ao mês. E agora, o que ele está me mostrando, e é esse aqui, ó, rendeu 5%.
Caramba! Aí tem aqui a renda fixa dela, que rendeu 1, o CDI, que rendeu 0,80, e a inflação, que rendeu 0,40. Então, aqui, ó, esse Ibovespa é o que ele está mostrando para ela, tá? Olhando apenas essa tabela, Antônio decide realocar todo o seu capital nesse fundo atrelado à Ibovespa. Opa! Ele realocou todo, ele tirou tudo que estava... Aí aqui, não seria Antônio, seria Giovânia, né? Aí aqui a Giovânia decide realocar todo o seu capital nesse fundo atrelado à Ibovespa. Desta forma, as finanças comportamentais definem isso como: caramba, Wallace, olha só, o que está acontecendo? Ela tira todo o dinheiro dela de renda fixa e vai colocar todo para renda variável, pelo Ibovespa, porque ela olhou isso aqui. Ela ancorou, ela teve uma representatividade, uma disponibilidade ou um excesso de confiança. Para não errar isso mais na prova, tá? Para não errar. Toda vez que a gente tiver tabela, é heurística da representatividade, tá? Representatividade. Por que, Wallace? Por que isso? Porque ela olha para a tabela e na tabela aquilo representa algo para ela. Wallace, mas essa informação não está disponível? Não seria disponibilidade? Perceba o seguinte, ela não ouviu a informação em lugar nenhum, ela não tem a possibilidade de pegar essa informação e a partir desse momento, fazer esse investimento. Ah, Wallace, como assim? Ah, ela ouviu a informação que a Bolsa de Valores vai subir. É uma informação que está disponível. E a partir dessa informação, ela adere a esse investimento? Não, não é isso, tá? Ela vê a tabela e aquilo representa. Ah, eu estou vendo aqui que esse índice vai ter aqui, que esse tipo de investimento ele está tendo uma melhor rentabilidade. E outro conceito, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Sendo assim, toda vez que a sua prova aparecer uma tabela, aquilo representa algo para o investidor. E ele vai investir, nesse caso aqui, porque está tendo um retorno maior, porque o Ibovespa está rendendo 5 vezes mais do que ele coloca. Sendo assim, ele agiu com a heurística da representatividade. Tem tabela, lembra sempre que é representatividade, aquilo representa algo para ele. Resposta certa, letra B. Alguma pergunta ou algum comentário? Essa daí me pegou. Eu fiquei na disponibilidade. E conseguiu entender por que não é disponibilidade, Jefferson? Sim, consegui entender. É muita atenção também que requer, né, Wallace? Porque a questão ela já vem com um contexto assim, de bastante interpretação, com bastante dados, né? E às vezes você até sabe, assim, eu sei os conceitos, mas eu fiquei entre realmente representatividade e disponibilidade, mas como ela veio a questão dos 5%, eu já na hora eu fui na disponibilidade, mas realmente tem tudo a ver com representatividade, deu para entender. É muito importante, cara, colocar aí, se tem o post-it, né? Se tem aí as anotações primordiais para a prova, coloca que toda vez que cair a tabela é representatividade, porque ele olha e aí ele vai trocar. Ele poderia, por exemplo, ele não te dá nada de informação, ele vai falar, Dona Giovânia investia em renda fixa, trocou para o Ibovespa. Qual é a heurística? Simples e prático. E te dá essa tabela. Aí ela olhou para a tabela e falou, opa, o Ibovespa está tendo mais. Então, está representando algo para mim. E eu vou investir nela. Então, vai ser a heurística da representatividade. Show. Valeu. Beleza? Lara, você abriu o microfone? Sim, no caso, se não houvesse a tabela, foi só a questão descritiva, o assessor pede para Giovânia investir no Ibovespa e ela decide investir. Aí, nesse caso, sem a tabela, nesse caso seria excesso de confiança? Vamos lá, deixa eu explicar para você. O que é o excesso de confiança e como pode vir na sua prova? Excesso de confiança é muito comum, anota isso aí, tá, Laila? Quando tem troca de ativos. Em grande escala, né? Por quê? Qual que é o conceito do excesso de confiança? Eu, Wallace, por exemplo, estou lá investindo em
em ações do Itaú. Eu troco ações do Itaú pelas ações da Ambev. Eu troco ações da Ambev pelas ações da VEG. Eu troco ações da VEG pela da Vale. Por quê? Eu acredito que toda hora que eu estou trocando é porque a outra ação ela teria a possibilidade de me dar um retorno maior. Então, o excesso de confiança ele vai ter que estar conectado com uma grande troca. E aí, ter uma troca só não seria excesso de confiança. Por quê? Porque ela ouviu a informação do assessor e, através dessa informação, ela investiu. Se não tivesse o quadro, estaria mais para disponibilidade. Porque a informação foi disponível para ela e, a partir desse momento, ela investiu. Agora se mostra aí que ela já vem fazendo essas trocas em excessividade durante alguns períodos, aí ela fez a troca de novo, seria excesso de confiança. Então, atrela o excesso de confiança a grande escala, está fazendo várias vezes. Aqui, se ela fez uma vez só, não poderia ser. Beleza? Ok, obrigada. Por nada. Então, ancoragem. Tomar cuidado, né, Wallace? Mas aqui tem números. Não, ela não ancorou o percentual que está dando, ela viu na tabela, né? Então, aqui não poderia ser. A disponibilidade eu já expliquei, e o excesso de confiança seria essa troca aí de ativos em exceção, e essa aqui também não seria. Beleza? É uma questãozinha aí, nível de dificuldade um pouco maior, assim como é essa nossa próxima questão. Beleza? Essa questão não é difícil, mas a galera costuma confundir por não lembrar aqui como funciona, né? Um país que vende mais bens e serviços do que compra de outros países apresentará. Então, ó, um país que vendeu mais. Opa, ele vende mais. Então, tem mais venda e menos compra. Isso aqui representa algo que é superavitário ou deficitário? Ah, isso aqui é superavitário. Por quê? Se está vendendo mais, está sobrando, né? Ah, coloca no conceito. Imagine que Wallace, eu vendo cursos e compro as coisas para eu poder ter a minha vida. Ah, gasolina, compro mantimentos. Ah, eu vendi R$3.000 de curso, eu comprei 2.500. Opa, eu tenho um saldo sobrando. Meu saldo está superavitário. Traz para a realidade para ficar mais fácil de você não errar na hora da tua prova. Tá? Então, beleza. Primeira coisa a gente já matou. E aí ele pergunta, o saldo da balança de pagamentos é superavitário? O saldo das transações correntes é deficitário? O saldo das transações correntes é superavitário? Ou o saldo da balança comercial é superavitário? E aí que tá. Vamos lembrar o conceito. Então, a gente tem aqui, ó, balança de pagamentos. A gente precisa lembrar que a balança de pagamento ela tem duas contas, que são transações correntes mais contas de capitais. O que é uma conta de capital, Wallace? A conta de capital é quando, por exemplo, a gente aqui compra uma ação da Apple lá nos Estados Unidos. Ou seja, a gente manda o nosso capital para lá, para poder investir lá. E o conceito das transações correntes é quando a gente tem bens e serviços. Ah, Wallace, agora eu entendi. Então, vamos lá. Então, a balança de pagamento, ela tem duas contas dentro dela. A transações correntes e a conta de capitais. E aí, a primeira, ela fala que o saldo da balança de pagamento é superavitário. Eu não sei te dizer por quê. As transações correntes, eu sei que foi, porque ela me falou, mas a conta de capital? Eu não consigo enxergar e eu precisaria saber esse valor para eu saber se também a balança de pagamentos teria. Então, a balança de pagamento é as duas contas juntas. Portanto, essa aqui está errada. Não pode ser a balança de pagamento, porque para eu achar a balança de pagamento, eu precisaria das contas de capitais. Eu não tenho essa informação. Beleza? Vamos para a letra D aqui, ó. O saldo da balança comercial. E aí, o que é a balança comercial? Só para a gente lembrar também. A balança comercial é exportação menos importação. É simplesmente isso. E ele está falando no enunciado de exportação e importação
Não, ele está falando bens e serviços. Ah, beleza. Então, ele não está falando de exportação e importação, não. Em nenhum momento ele falou isso. Então, portanto, essa questão não pode ser. E aí sobraria a questão de número B e de número C. Aí a gente vem, ó, os saldos das transações correntes, os dois, beleza. Quando estiver falando de bens e serviços, então isso é importante. Está falando de bens e serviços, está falando dessas duas contas aqui, ó, as contas de transações correntes. Obrigatoriamente está falando desse tipo de conta. E aí você precisa ver, ó, se ele vendeu mais, ele teve um saldo superavitário. Então, ó, saldo das transações correntes tende a ser deficitário? Não, não é. Seria deficitário se ele vendesse menos. Como ele vendeu mais, o saldo das transações correntes ele tende a ser superavitário. Resposta certa, letra C. C de coração. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Ó, vou dar aqui uma diquinha para vocês, que essa questão cai muito. E quando eu fiz aí as minhas certificações, eu sempre confundi essa questão, sempre. E eu lembrava o seguinte, lembra lá quando a gente estuda na faculdade, a gente tem o 5S? Ah, eu lembro lá, Wallace, que a gente tem o 5S. Aqui é o 4S, tá? Só para a gente poder gravar, ó. Toda vez que cair bens e serviços, nós estamos falando de transações correntes, tá? Então, ó, era assim que eu gravava na árvore que caía. Então, caía bens e serviços, primeira coisa que eu já ia era procurar transações correntes, porque eu sabia que era lá o S. Ó, aqui, ó, balança de pagamentos. Tem S no final, mas não tem S aqui, estaria errado. Balança comercial, também não é. Então, caiu bens e serviços, grava aqui que é o 4S, ó. E aí, bens e serviços, transações correntes. É S falando com S, é S falando com S. E aí você só vai ver se vendeu mais ou menos para saber se é superavitário ou deficitário. Show de bola? Alguma pergunta, algum comentário? Beleza. Vamos aí para mais uma questão. Questãozinha boa também e interpretativa, tá? Tomar muito, muito cuidado com essa questão. Com exceção, já começou com exceção aí para já, opa, acendeu a anteninha. Dos fundos destinados a investidores qualificados, a cobrança de taxa de performance é vedada nos fundos classificados como? Opa! Então, ó, tá falando ali, com exceção com fundos destinados a investidor qualificado. Se não é investidor qualificado, é investidor o quê? Comum. Tá? Investidor que está lá começando lá, que não tem o valor mínimo lá de investimento. Então, ele fala, com exceção aos fundos destinados àquele, o cara é qualificado, ele tem mais de 1 milhão e atestou por escrito. Mas eu não estou falando desse cara, estou falando do investidor comum, do investidor que não tem esse 1 milhão e não atesta por escrito. A cobrança de taxa de performance é vedada. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente começa a estudar os títulos de renda fixa que a gente vê, eles não cobram taxa de performance, a não ser que seja para investidor qualificado. Wallace, verdade, eu lembro disso. Mas ele está falando com exceção, então ele não quer saber desses investidores. Esses caras saíram, não estão mais aqui dentro da questão. Beleza. Então, ó, lembra primeiro, a gente tem os fundos de renda fixa. Aquilo que não é renda fixa, obrigatoriamente vai cobrar, tá, taxa de performance. Então, ó, renda fixa de curto prazo. Beleza, aqui renda fixa. Multimercado. Multimercado cobra a taxa de performance. Tá? Por quê? Porque lembra lá que o fundo multimercado ele não tem particularidade na concentração? Ele pode ser 100% em renda fixa, mas pode ser 100% em renda variável. Então, aqui vai cobrar taxa de performance. Tá? Independentemente se for para investidor comum. Eu tenho lá, por exemplo, o meu benchmark é o Ibovespa. Meu benchmark rendeu 5%. E o fundo rendeu 8%. Vai cobrar taxa de performance. Por quê? Porque ultrapassou o benchmark. Lembrando que taxa de performance pode vir na sua prova como linha d'água. Tá? Que é a mesma coisa. Beleza? Show. Vamos para o próximo. Renda fixa de curto prazo e renda fixa referenciado. Opa, aqui eu tenho 2 rendas fixas. Então, aqui, ao meu ver, parece correto. Vamos para o próximo. Renda fixa simples e renda fixa referenciada de longo prazo. Caramba, Wallace, aí ferrou. Por quê? Porque aqui também eu tenho 2 renda fixa. Vamos colocar aqui então. Vamos ver se a gente tem a possibilidade de achar alguma informação. Vamos para o próximo.
renda fixa simples, renda fixa curto prazo e ações. Não, aqui está errado. Ações vai cobrar taxa de performance. Por quê? Até mesmo por ser aí, né, muito arriscado. Então, se tiver a possibilidade de ter um retorno maior, vai cobrar, porque vai falar, opa, te deu um retorno maior, vou cobrar a taxa de performance. E aí, agora é que são elas. Eu tenho renda fixa de curto prazo e renda fixa referenciado. E eu tenho renda fixa simples. Lembra lá que o renda fixa simples é aquele que não precisa de API? Investe 95% em títulos públicos federais ou de baixo risco de crédito. Beleza. E renda fixa referenciada a longo prazo. Aqui que está. Por quê? O renda fixa referenciado, ele não cobraria. Mas pelo fato dele ser longo prazo, ele pode cobrar. Wallace, como assim? Por que ele pode cobrar? Por quê? Porque pelo fato dele ser muito distante, o gestor ele pode comprar alguns ativos, como, por exemplo, ações, porque ele só vai ter que vender isso depois de um período de tempo, porque a média da carteira é acima de 375 dias, é muito alta. Ah, Wallace, então você está me dizendo que o fundo que for de longo prazo, pelo fato de o gestor saber que ele não vai precisar vender aquele ativo agora, porque vai tirar só daqui a algum tempo, ele pode cobrar taxa de performance? Sim. Tá? Então, essa informação é uma informação muito, muito importante. Então, só vai ser vedada, nesse caso, a renda fixa de curto prazo, porque aqui não pode cobrar, o cara está vendendo toda hora. Então, ó, renda fixa de curto prazo não pode ter taxa de performance, nem o renda fixa referenciado. O único renda fixa que pode ter, independentemente da família, é aquele que for caracterizado como longo prazo. Então, o fundo que é longo prazo, ele pode ter taxa de performance. Nesse caso, resposta certa, letra B. B de Brasil. Perguntas ou comentários? Jefferson, tranquilo? Tranquilo. Essa eu consegui tranquilo. Eu fiquei nas duas últimas, aí eu fui pelo curto prazo, porque eu imaginei a questão do longo prazo de... Falei assim, eu fiquei na dúvida entre as duas. Falei assim, vou no curto prazo por menos tempo mesmo. Também nessa linha de raciocínio. Perfeito. Laila Mascarenhas, tranquilo? Tranquilo, professor. Eu estou anotando para quando eu chegar nessa parte eu já ter uma noção. Estou gostando do que eu estou vendo. Excelente, isso é muito importante. E Lara, tranquilo? A Lara já passou por esse conceito, né? Já está aí um pouco mais desenvolvida no material. Show de bola, Lara? Sim, show de bola. Beleza, show de bola então. Vamos para mais uma então. Para a questão 10. E aí a parte de fundo já, né? Parte que cai bastante. Hoje, eu optei por não trazer derivativos para vocês, porque já vinha batendo nisso durante o período de tempo. Foquei um pouquinho mais nessas partes um pouco mais de fundo, uma parte que eu ainda não tinha trago para vocês, porque nas outras lives anteriores a gente falou muito sobre derivativo e ali já tem uma interpretação bem bacana para preparar vocês para a prova, além, é claro, de todo o nosso número de questões que temos dentro da plataforma. Beleza? Vamos lá, 10. Sobre fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs, né? O que são os fundos de investimento imobiliário? Quando você, como investidor, é um fundo de renda variável, tá? Então, você pode ter aí a possibilidade de vender o ativo por um preço menor que você comprou. Eu comprei a cota por 100 e vendi por 90, pode acontecer. Ele pode oscilar para baixo, tá? Ele tem algumas peculiaridades comparado a outros fundos, tá? Então, é constituído na forma de condomínio fechado e pode ter prazo de duração indeterminado? Sim, essa questão está correta. Por quê? Pensa o seguinte, pessoal, os fundos de investimentos imobiliários, ele, por exemplo, investe em shopping. Ele é dono de um shopping. E ele não pode ter, por exemplo, ele não pode funcionar como um fundo aberto. Por quê? Imagina, por exemplo, a Eduarda chega lá e fala assim, eu comprei uma cota desse fundo e agora eu quero resgatar. Aí o gestor fala assim, a gente é dono do shopping. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar metade aqui de uma parede e vou te dar? Ou eu vou falar para o locatário pagar com antecedência para eu poder te pagar que você está resgatando? Ou seja, não tem como fazer isso. Então, ele, na característica dele, ele já é fechado e prazo indeterminado. Quando vai ser liquidado? Não sei, a gente está gerenciando um shopping. A gente espera que durante muito tempo. Beleza, show de bola, entendi. Mas, Wallace, e se eu quiser vender minha cota? Aí você vai vender ela no mercado secundário. O que é o mercado secundário? Você achar alguém
que quer comprar a sua secundário. Alguém que quer comprar a sua cota pelo valor que o mercado está precificando. Aí você vai e manda uma ordem de venda lá para a sua corretora manda para a Bolsa de Valores e aí procura alguém que queira comprar. E aí você vai ver que isso tem alta liquidez. Beleza, mas você vende no mercado secundário. Ou seja, não é o gestor que vai lá e vende os ativos da carteira para poder te pagar, porque o fundo é fechado. Então, se não tiver ninguém para comprar, Wallace, você não vai conseguir vender. O gestor não vai comprar novamente, porque o fundo é fechado. Beleza. Pode ser objeto de oferta para investidor de varejo ou qualificado? Excelente, certinho. Como assim? Wallace, é só investidor qualificado que pode investir? Não. O investidor de varejo, que é o investidor normal, quando a gente fala de varejo, a gente fala do povão aí, tá? A sigla utilizada aí dentro do mercado, né? Quando você atende o varejo, você atende o povão. Você pode aí, né? Você não é investidor qualificado e pode investir em um fundo de investimento imobiliário. Ou seja, não tem essa limitação. Por quê? A gente tem, por exemplo, o FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direito Creditório. Ele é só para investidor qualificado. Wallace, eu me lembro disso aqui. Ou seja, o cara que é um investidor normal do varejo, ele pode investir em FDIC? Não, não pode. Por quê? Porque esse fundo é só para qualificado. Agora, o fundo de investimento imobiliário, não. Ele pode ser tanto para varejo quanto para qualificado. Aqui está certo. Número 3. Pode adquirir participação em empreendimentos imobiliários por meio de letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, que é a LCI, e certificado de recebíveis imobiliários? Sim. Por quê? Do mesmo jeito que a gente tem um fundo lá imobiliário, que é o fundo de shopping, tá? A gente tem um fundo de papel. Como assim? O que é o fundo de papel? Você coloca o dinheiro e o gestor ele vai comprar tudo que está atrelado ao mercado imobiliário. Letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, RCI, CRI, desculpa, que é o CRI. Beleza, então ele vai lá e está investindo em tudo que está voltado ao imóvel, tudo que está voltado para esse segmento. Essa questão também está correta. Sendo assim, não é a A, não é a B, não é a C e é a D. D de dinossauro seria a nossa resposta certa. Beleza? Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Vamos anotar uma informação importante aqui em letra hipotecária, que costuma cair na sua prova também? Letra hipotecária, anota aí. Tem FGC e é isento de IR para pessoa física. Isento de IR para pessoa física. Tá? Costuma cair na sua prova aí. Igual a LCI, ó. LCI, mesma coisa, ó. Tem FGC e é isento para pessoa física. E esse CRI? Vamos colocar aqui, tem uma coisinha separada. CRI não tem FGC, porque é emitido por securitizadoras, né? Não tem FGC, mas é isento de IR para pessoa física. Isso aí pode cair na sua prova, tá? Para você identificar aí as variáveis. Então, ó, lembra aí que as letras hipotecárias são igual a LCI. Tem FGC até 250 mil, Fundo Garantidor de Crédito, e é isento de IR para pessoa física. E o CRI, que é o CRI, né, ele não tem FGC, porque ele é emitido por securitizadora, mas é isento de IR para pessoa física. Perguntas ou comentários sobre essa questão, depois aí dessas dicas? Jefferson? Não, eu abri sem querer. O CRI, ele é fiscalizado pela CVM, né? Sim, é um valor mobiliário. Isso. Beleza? E lembra que ele é emitido por securitizadora, tá? Sim. Pode colocar essa informação aí também, para não esquecer. Tá bom. Tanto CRI quanto CRA é emitido por securitizadora. Show. Beleza. Vamos lá, então? Vamos para mais? Vamos lá, então, para o bônus 1. Questãozinha aí que a galera costuma ter também um pouco de dificuldade para poder associar aí essa informação. Então, vamos lá. Então, ó, ao explicar para seu cliente os 3 níveis de classificação de fundos Ambima, um gerente fez as seguintes explicações. Vai ter aqui as explicações. Você coloca aqui, ó, está correto o que se afirma. Lembra de novo,
tem opções, vem para baixo para saber se está pedindo correto ou se está pedindo que é incorreto. Então, ele fala, o nível 1 faz referências às classes definidas pela CVM. Pessoal, presta muita atenção. Eu errei essa questão quando eu fiz a prova da Ancor. Por quê? Estava lá, o nível 1 faz as referências a classes definidas pelo Bacen. Caraca! Não é o Bacen, cara. Por quê? Fundos de investimentos, fundos imobiliários, são fiscalizados pela CVM. Então, muito cuidado aqui. Então, quem vai dar as classes definidas é a CVM, porque é um valor mobiliário. Quais são essas classes? São 4 classes aí, que vocês já visualizaram. São as classes de renda fixa, são as classes de multimercado, são as classes de ações e cambial. É aquelas classes que a gente viu lá. Ah, beleza, Wallace. E fundos de investimento imobiliários, fundos de investimentos em direitos creditórios, são outros tipos de fundo. E aí não vai entrar dentro dessas classes aqui definidas pela CVM. Então, o nível 1 faz referência a essas classes? Faz sim. Você vai saber lá se o título se o fundo é de renda fixa, se é multimercado, se é ações ou se é cambial. Essa questão está correta. Essa está certinha. Vamos para a próxima. O nível 2 identifica os tipos de gestão e risco. Perfeito. O que é esse tipo de gestão? Ele vai identificar, por exemplo, o tipo de gestão, né? Se o fundo é indexado, se o fundo vai ter investimento no exterior, ou seja, agora ele vai passar um pouquinho, ele vai além. Como assim, Wallace? Ele vai além. Ele pegou lá e falou assim, o fundo é um fundo de ações, mas é um fundo de ações indexado? Ah, entendi. Então, no nível 1, eu vou saber qual é o fundo. Beleza. É um fundo de renda fixa. Excelente. Mas esse fundo de renda fixa tem investimento no exterior? Aí eu vou olhar o nível 2. O nível 2 vai identificar esse tipo de gestão e de risco. Ah, Wallace, perfeito. Agora eu entendi. Agora fez total sentido para mim. Ah, beleza. Excelente. Então, essa está certa. E 3. O nível 3 identifica a estratégia de investimento. Está certa? Sim, está certa. Ele vai saber, por exemplo, a estratégia onde vai alocar os recursos. Né? O que o gestor vai comprar? Poderia ser lá um fundo, por exemplo, de capital protegido. Como assim um fundo de capital protegido? Ah, você colocou o seu dinheiro, o fundo foi lá e apresentou um déficit, mas o dinheiro que você colocou está aqui. Ah, então é um fundo multimercado que tem investimento no exterior e que é de capital protegido. Excelente. O nível 1 é multimercado, o nível 2 é investimento no exterior e o nível 3 é que ele é de capital protegido. Você pode ter aqui também o que fala de soberano, né? Como assim soberano? Vai investir em títulos da dívida pública. Toda vez que falar em soberano, a gente fala de títulos da dívida pública federal, títulos públicos federais, tá? Então, quando tem aí essa palavra, investe em título soberano, é títulos do governo. Vamos anotar essa informação aqui. Soberano é títulos do governo, tá? E aí vai te dar essa possibilidade aí. Então, essa aqui tá certa também? Tá certa também. Então, o nível 1 vai fazer referência? Sim, se é renda fixa, multimercado ou ações. Excelente, ou cambial. O nível 2 vai identificar os tipos de gestão. Se é indexado, se tem investimento no exterior, perfeito, está corretíssima. E o nível 3 vai identificar as estratégias de investimento? Sim, se é capital protegido, se é soberano, ou seja, qual que é a estratégia que o gestor está utilizando. Portanto, todas elas estão certas. Sendo assim, resposta certa, letra D, D de Dinamarca. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Beleza. Então, olha só o que eu trouxe aqui para vocês, ó, até para vocês visualizarem. Ó. Tá lá bem explicadinho, lá na nossa apostila, lá na nossa aula, para vocês entenderem. Ó. Nível 1, ó, aí a gente tem aqui os 4 níveis. Renda fixa, multimercado, ações e cambial. Aí a gente vai ter o nível 2. Ó, se vai ser indexado, por exemplo, como eu falei para vocês. Então, renda fixa pode ser indexado. O multimercado pode ter investimento no exterior. Então, aqui é o nível 2. E o nível 3? E a gente vai ter aqui, o que eu falei para vocês? Soberano, né? Aqui, ó, títulos de renda fixa pode ser soberano, tá lá no nível 3. Ou então pode ser de capital protegido, aqui, ó. O multimercado pode ser de capital protegido. Beleza? Costuma cair também, algumas vezes, esse aqui, ó, para vocês identificarem, tá? Muito cuidado com essa questão.
fazem parte, né, do nível 3 de ações, tá? Então, ó, fazem parte do nível 3, aí nível 3 é tudo que está aqui, de ações, que é essas que estão aqui. Costuma vir dividendos, tá? E small caps. O que é dividendos? Dividendos é um gestor que ele vai aplicar lá em ativos que pagam bons dividendos, que repassam um valor lá para o investidor, né? Que paga um percentualzinho. E small caps são ações que ainda estão em evolução, né? São as pequenas ações que ainda estão chegando a um valor de mercado em crescência. Então, pode perguntar, no nível 3, small caps, dividendo, pertence a renda fixa? Não é. Multimercado? Não é. Cambial? Não é. A resposta seria ações, tá? Então, costuma cair isso aí. A respeito dos investimentos em dividendos e small caps, se diz respeito a renda fixa, multimercado, cambial ou ações. E aí você lembra, só recebe dividendos ali quem investe em ações ou fundos de investimentos imobiliários. Como essa parte aqui de nível 1 não tem esses fundos, seriam as ações em si. E aí eu só trouxe para vocês relembrarem. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Daniel, tranquilo? Lembra desse conceito aí? Show, tranquilo. Belezinha. Beleza. Show de bola. Vamos lá, então, para mais uma questão. Vamos para o bônus 2. E aí, entrando aqui agora na parte de previdência, já, finalzinho da sua prova. A prova já está cansativa aqui. Respira, leva uma água. Ó, respondeu lá 30 questões, 40 questões. Respira, tranquilo. Não vai na afobação. Você não começa a fazer uma prova boa e termina com uma prova ruim. Tá? Vamos lá para o bônus 2. A taxa de carregamento de um plano de previdência complementar aberto. Então, o que é um plano de previdência complementar aberto? É um PGBL e um VGBL. São os planos aí complementar aberto. O que é a taxa de carregamento? É o valor cobrado no aporte. Como assim, Wallace? Não entendi. Vamos lá. Então, no aporte, na contribuição, né? Imagina, por exemplo, que você faz lá um plano de previdência. E aí você vai colocar por mês o valor de R$100. É esse valor que vai entrar para o seu plano? Não, porque tem a taxa de carregamento. Então, imagine que a taxa de carregamento seja 5%. Desses R$100, R$5 vai ficar lá. Porque essa taxa é uma taxa cobrada para o fundo para poder gerir o seu recurso. Então, vai entrar 100 menos 5. Ou seja, você vai contribuir todo mês com o valor de R$95. Tá? Então, é importante, coloque isso aí. A taxa de carregamento ela só é cobrada sobre a contribuição, só é cobrada sobre o aporte. Como assim, Wallace? Não entendi. Por quê? Lembra que a taxa de carregamento ela pode ser cobrada na entrada ou na saída? Aqui ela está sendo cobrada na entrada, ó. Ou seja, todo mês que eu deposito, desconta. Agora, imagine, por exemplo, que cai na sua prova lá. O investidor investiu 100 mil. Teve de lucro 200 mil. A taxa de carregamento vai ser cobrada sobre o quê? Já que a taxa é na saída. Vai ser cobrada sobre a contribuição. E ele contribuiu quanto? Ele contribuiu 100 mil. E os 200? Não, por quê? Porque esses 200 mil é rentabilidade e não pode ser cobrado. O valor só pode ser cobrado sobre a contribuição. Tá? Então, se cair na sua prova lá, o investidor contribuiu o valor de 100 mil. E aí teve de lucro 200 mil, a taxa de carregamento. Eles vão te dar 100, 200, 300 ou 50. Lembra o seguinte, taxa de carregamento é só sobre contribuição. A resposta seria 100 mil. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Não pode ser cobrada no resgate do plano. Acabei de falar para vocês. A taxa de carregamento pode ser cobrada ou na entrada ou na saída. Então, pode ser cobrada no resgate, sim, sem problema nenhum. Letra B. Não pode ser diminuída uma vez definido o percentual. Pode. Por quê? Quem tem dinheiro chama dinheiro, né? Isso sempre, 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 sempre. Lembra da musiquinha? E o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. É o mesmo conceito. Por quê?
Pensa o seguinte, imagina que você está lá depositando R$100 sofrido todo mês, está ganhando lá o salário de R$1.200, R$1.300, está lá depositando, e aí, de repente, você sabe que você recebeu uma herança um pouquinho gordinha, no valor de R$10 milhões. Aí você chega para o banco e fala assim, banco, olha só, lembra aqueles R$100 que eu deposito, que você cobra 5% de taxa de carregamento? Ganhei aqui agora uma herança no valor de R$10 milhões. Até queria investir com você, mas você cobra uma taxa muito alta. O banco fala, não, peraí, pô, vamos conversar aqui. Vou tentar diminuir isso aí para 1%, para 2%. Por quê? Para ele é muito bom, né? Vai trazer recursos, você vai colocar dinheiro lá com ele. E aí ele vai, através desse recurso, né, fazer aí a transformação, a multiplicação da moeda, né? Então, para ele é maravilhoso. Então, claro que pode ser diminuída, definido. Ah, era 5, mas agora você ganhou uma herança aí vantajosa, gordinha, eu vou aqui te dar um benefício. C, pode variar em função do saldo acumulado? Essa aqui pode, porque é o que eu acabei de falar para vocês. Você colocou, antes você estava lá, você tinha 100 mil, agora você vai colocar 10 milhões, opa, beleza, vou variar aqui, vou diminuir para você aqui. Vou diminuir, não, desculpa. Vou ter a possibilidade de fazer aqui uma agregação dessa taxa, tá? Então, aqui é muito, muito importante. Aqui, ó, não pode ser diminuído. Pode. E aqui pode variar, aqui que está certo, tá? Para não errar, ó. Então, aqui o que estaria errado é não pode ser diminuído sim, beleza? E a letra D, pode ser resgatada pelo participante após um período. Não, pessoal, de maneira nenhuma. Por quê? A taxa de carregamento é a taxa cobrada lá para poder ter a possibilidade lá de o fundo existir, né? Porque a Previdência é um fundo de investimento, a gente chama de FIA, né? Que é um fundo de investimento estruturado. Então, eu vou cobrar a taxa de carregamento porque eu tenho algumas coisas para poder pagar. Honorários de advogado, impressões, aluguéis, entre outras coisas. Então, eu cobro essa taxa para poder gerir o seu recurso. Portanto, sobre taxa de carregamento, ela pode variar em função do saldo. Pode ter ganhado uma herança, o cara vai lá e diminui lá, por exemplo, a taxa que você vai pagar. Resposta certa, letra C, C de coração. Pergunta seu comentário sobre essa questão. Perfeito. Vamos aí, então, para mais uma também, mais uma de previdência. Vamos lá, mais um bônus aí, bônus 3. Entre as atribuições da SUSEP, uma das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. Podemos citar? Então, ó, a gente tem duas entidades supervisoras. Lembra lá? Quando a gente está falando aí de previdência. A gente tem a SUSEP, que toma conta de previdência aberta, capitalização, resseguro. Beleza. E a gente tem a Previc, que toma conta de previdência fechada. Ou na sua prova, pode vir como fundo de pensão, tá? Que estaria certo também. Fundo de pensão. Então, fundo de pensão e previdência fechada são sinônimos aí. Seria a mesma coisa. Quem toma conta é a Previc. Então, ele está falando das atribuições da SUSEP. Ele está falando dessa instituição aqui, tá? Vamos lá, então. Fiscaliza as operações da sociedade de capitalização? Perfeito. De seguro? Perfeito. Resseguro? Perfeito. E previdências complementar fechada? Não. A previdência complementar fechada a gente acabou de visualizar lá em cima. Quem toma conta dela é a Previc. Lembra o seguinte, pessoal. Previc, de preso. Aquilo que está preso está fechado, tá? Então, é muito importante. Então, aqui a parte de previdência complementar fechada não é de responsabilidade da SUSEP, e sim da Previc. Beleza? É uma atribuição da SUSEP, letra B, fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores mobiliários? Não, nada a ver, né? A Previc e a SUSEP, ela toma conta de previdência, que a gente está falando de valores mobiliários, nós estamos falando da CVM. Aqui não, aqui está errado. Letra C, zelar pela defesa de compradores do seguro, ou seja, de segurados. Opa, essa aqui está certa. Por quê? Olha só, lembra aqui, ó, que eu falei para vocês que aqui ela estaria certa até a previdência fechada, ó. Fiscaliza a operação de sociedade, capitalização.
Capitalização é o que eu falei para vocês. Coloca um dinheirinho lá, vai concorrendo a prêmio. Seguro. Como assim? Seguro de acidentes pessoais, seguros automóveis e resseguro. Resseguro é o seguro do seguro, né? Então, olha só, ela zela pela defesa do comprador de seguro? Sim, é ela que vai poder visualizar. Imagina, por exemplo, que eu fui lá e fiz um seguro do meu carro. E aí, eu fui lá, paguei, a apólice está vigente, e aí eu tenho lá uma apólice com valor de mercado. Meu carro vale 50 mil. E aí eu fui lá, dei PT no carro. E aí a seguradora falou, a gente vai te pagar o valor de 20 mil. Eu falo, não, pô, mas não foi isso que eu combinei. Quando eu fiz lá com vocês, quando eu fiz a apólice, estava com valor de mercado. Meu carro tem valor de 50 mil, não quero receber 20. Aí a seguradora vai falar assim, não, é isso que a gente pode pagar. Opa, eu vou ter que ir para um órgão competente, para um órgão que fiscalize e olha para isso e fala assim, tá errado, porque olha só o que você assinou com ele, olha o contrato. Então eu vou lá na SUSEP, porque é a SUSEP que vai tomar conta aí, né? É a SUSEP que vai zelar para que aquilo que foi acordado realmente seja pago. Então, ela vai zelar pela defesa de compradores de seguro, né? Ou seja, dos segurados. E aqui, letra D, disciplina o crédito em todas as modalidades, função do Conselho Monetário Nacional, aí não tem nada a ver, né? Todas as modalidades, aqui nós estamos falando de previdência, e a SUSEP é previdência aberta, né? Capitalização, seguros e seguros. Portanto, resposta certa, letra C, C de coração. Questãozinha aí, cuidado também para não errar na hora da sua prova. Perguntas ou comentários sobre ela? Perfeito. Vamos para as duas últimas questões, módulo 7, o módulo aí que a galera tem um pouquinho de dificuldade na hora da prova, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá, vamos para mais uma questão aí. E essa questão aqui, ó, falei para vocês, lá no curso eu falo, muito cuidado, eu errei essa questão na CPA 20, eu tenho nervoso dessa questão. Vamos lá. Considere o seguinte conjunto de dados, 2, 4, 6, 6, 5, 3, 1. A mediana e a moda são, respectivamente, e aí a gente sabe o seguinte, o que é a moda? O que é aquilo que está na moda? Aquilo que está na moda é aquilo que está aparecendo. Aquilo que está aparecendo mais. Então, aí a gente fala, por exemplo, já teve uma época aí que teve aquele celular, um tipo de celular, o celular lá chocolate, o V3, estava na moda, porque estava todo mundo tendo, aquilo estava aparecendo com mais frequência. E o que é a mediana? A mediana é aquilo que está no centro. Tá? E aí a gente consegue identificar. E aí a gente fala o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. 2, 4, 6, 6. Então, quantos números eu tenho? Eu tenho, vamos ver os números. Eu tenho 1 número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, 6 números, 7 números. Beleza. Então, aqui é fácil de achar. Por quê? Porque aquilo que está no centro tem 3 de um lado, 3 do outro. O que está no centro é 6. Beleza. E aqui eu tenho a moda. A moda é o que mais aparece, 6. Resposta 6 e 6, beleza, vamos para a próxima. Errou a questão. Wallace, por quê? Porque você fez exatamente o que eu fiz quando eu fiz essa prova. Aqui o que você precisa fazer? Você precisa colocar em ordem. Então você vai colocar número 1 é o primeiro, número 2 é o segundo, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 6. Beleza, agora você colocou na ordem e você vai sempre ter que colocar na ordem. Quando você coloca na ordem, você vai ver que a mediana, que é aquilo que está no centro, muda. Por quê? 3 de um lado, 3 do outro. O que está agora no centro é o número 4. Beleza, é o 4. E o que é que aparece mais? Aquilo que aparece mais é o 6, que aparece 2 vezes. Portanto, a mediana é 4 e a moda é 6. Resposta certa, letra B. Muito cuidado com essa questão. Se não colocar na ordem, vai errar. E é uma questão que é questão de final de prova, então precisa realmente ir devagarzinho para não cometer o mesmo erro que o Wallace cometeu. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Jefferson, tranquilo? Tranquilo, eu sempre me lembro de você nessa questão. Cara, essa questão aí, toda vez que eu olho para ela, dá até nervoso, cara. E aí depois eu fiz umas outras prova. Tomara que caia, né, Jefferson? Para você rir um pouquinho de mim na hora da prova e aí lembrar que você não vai errar essa questão, né? Uma questão Amém. Aí que vai vir
com bastante possibilidade de acerto. Daniel, certinho para você? Show de bola. Tranquilo. Perfeito. Patrícia, tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Então, pessoal, ó, muito cuidado com essa questão aí. Questãozinha realmente que vem, às vezes é questão 59, 60. Ai, meu Deus, já estou exausto. Calma, por favor. Respira, no meio da respiração, fala assim, Wallace, fala comigo. Vai, Wallace, dá aqueles gritos dentro da minha cabeça para eu não errar essa questão. Porque vocês já viram que durante a aula eu falo, pessoal, cuidado, não erra. A voz até aumenta, né? Mas é para quê? Para você não errar isso. É igual o Jefferson falou aí. Eu sempre lembro que essa questão aí é uma questão que marcou. Vamos para mais uma? Vamos para a última aí, então? Para a gente poder finalizar. Questãozinha chata, tá? Questãozinha de análise. E a questãozinha aqui que a gente precisa identificar. E pode te dar essa tabela com as 4 questões sendo aí as questões corretas. Vai depender daquilo que está te pedindo, tá? Então, vamos lá. O Wallace possui o ativo A em sua carteira. Pega o Wallace e visualiza aqui, ó. O Wallace possui esse ativo. Esse aqui é o Wallace. E aí começa a identificar as informações, tá? E está em dúvida entre comprar os ativos B e C. Ah, beleza. O Wallace está aqui. Ele tem um ativo que tem beta de 2, tá? E ele tem um ativo que tem desvio padrão de 1,5. O que é o beta? O beta é o risco sistemático. Lembra lá? Opa, se as ações vierem a cair, as ações do Wallace vão cair mais, porque o beta dela é alto. Ah, Wallace, eu lembro. E se as ações vierem a subir, as ações do Wallace vão subir mais, porque o beta dela também é alto. E o desvio padrão? Desvio padrão é aquilo que calcula risco, né? Desvio padrão, aquilo que sai do padrão. O padrão é esse, ela está desviando, 1,5. Beleza, desvio padrão é risco. Então, olha só, vamos ver o que ele está pedindo. Dado que o investidor deseja diminuir o impacto do risco sistêmico, passa aqui o marca-texto, e aqui que está. Em sua carteira, ele deve escolher. Então, eu penso o seguinte, olha só. O beta é o ativo, é o índice, né, que eu utilizo para visualizar o risco sistêmico. Então, o que eu quero? Eu quero diminuir o impacto. Eu quero fazer o seguinte, ó. Por exemplo, se vier uma nova onda de Covid, todas as ações vão cair, porque é um risco do sistema inteiro. E eu quero fazer que a minha carteira não sofra tanto. Então, eu não vou olhar desvio padrão, porque o desvio padrão não é isso que pede, é o risco absoluto, e aqui o risco do ativo, e aqui eu quero olhar o risco do mercado como um todo, e não vou olhar correlação. Por quê? Porque correlação é quando eu tenho a possibilidade de diversificação. E aqui eu não estou querendo ter esse grau de diversificação, eu estou querendo diminuir o risco. Eu estou querendo fazer com que, se essa realmente tem a possibilidade de uma queda no sistema como um todo, as minhas ações não sejam tanto impactadas. Então, ó, B, pois tem correlação. Tudo aquilo que tem correlação não vai fazer sentido para mim. Por quê? Porque eu não quero ter a diversificação, eu quero diminuir o risco sistêmico. Correlação, não tenho também, não vou olhar. Menor desvio padrão, caramba, não preciso também, não tem que olhar desvio padrão, porque desvio padrão é o risco do ativo. Caramba, só sobra a letra C. E por quê? Perceba o seguinte, ó, o beta do B é menor do que o beta do C. Um é 1, outro é 1,50. Ah, beleza. Agora, se eu pego a média, vamos imaginar que eu tenho 50% da carteira em A e 50% da carteira em B, o meu beta, que era 2, foi para 1,5. Por quê? 2 mais 1, 3. 3 dividido agora por 2 ativos, 1,5. Eu diminuí o risco sistêmico? Ah, Wallace, eu diminuí, era 2, agora foi para 1,5. Excelente. Por isso a minha resposta certa é a minha letra C. Tá? Eu vou aí, então, escolher a carteira B, porque vai ter o menor beta e vou conseguir aí aquilo que eu queria, que é diminuir o impacto do risco sistêmico. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Eu precisava ter mais expertise nessa questão do desvio padrão, né? É risco, no caso eu teria que ter visto o beta, que é o índice de... Não tinha que pensar no correlação, nem desvio padrão. Daí eu viajei um pouco. Pensa o seguinte,
Toda vez que a gente estiver utilizando o beta, para que eu utilizo o beta na carteira? Única e exclusivamente para risco sistêmico. Lembra lá que eu tenho, por exemplo, o beta igual a 1. Aí eu tenho lá, o ativo subiu 5%. O meu. Então, o mercado subiu, em média, 5%. Ou seja, a minha carteira replica o mercado. Eu tenho beta igual a 0,80. Então, o mercado subiu 5 e o meu subiu 4,5. Ou seja, foi menos. O meu beta agora é 2. O mercado subiu 5, a minha subiu 10. Então, se eu estou tentando diminuir, eu vou ter que pegar agora um beta menor, porque o meu beta é muito agressivo, eu como cliente A. Falo, caramba, eu estou muito exposto. Se vier outro Covid, nossa, minha carteira vai cair aí o dobro do que vai cair o mercado em si. Eu falo, não quero isso, eu vou ter que pegar um beta menor. Beleza, Jefferson? Beleza. Olha só, se vem a mesma questão, o mesmo quadro, e aí aqui ele fala o seguinte, dado que o investidor deseja, aí aqui, ele tira isso aqui e coloca assim, que o investidor deseja aumentar a diversificação da carteira. E aqui continua a mesma coisa. O Wallace possui o ativo A é esse aqui do Wallace, tá? E está em dúvida entre o ativo B e C. Agora trocou a questão, mesmo quadro. Dado que o investidor deseja aumentar a diversificação da carteira, ele deve escolher qual ativo. Diversificação é correlação. Por quê? Eu vou comparar um com o outro e visualizar quanto que um sobe, o outro vai descer, quanto um descer, quanto que o outro vai subir. Então, não vou levar em conta desvio padrão, não vou levar em conta beta. Então, nesse caso, essa estaria errada já e essa também estaria errada. E aí eu ficaria com aqui, Por quê? Porque a correlação, o princípio da correlação é a diversificação. E a gente sabe que a diversificação, quanto menor, melhor. Por quê? Porque quando ela é menos, se um sobe, o outro cai. Caramba, para a diversificação isso é excelente, minimiza. Porque se eu tenho uma correlação positiva, se um sobe, o outro sobe. Não estou diversificando. Se um desce, o outro desce. Então, nesse caso, se a pergunta vem de uma outra forma, a resposta certa seria a letra B, né? Por que a letra B? Porque, porque a carteira C, que é essa daqui, ela tem uma correlação negativa. E para a diversificação, quanto menor a correlação, melhor. E aí, a resposta certa seria a letra B. Ou seja, tem que tomar cuidado, tem que ver o que está pedindo, porque pode trocar aí a resposta, né? E aí você precisa realmente identificar. Então, vamos limpar. Falou de diversificação, correlação. Falou de risco sistêmico, beta. E esse desvio padrão aqui seria o risco do próprio investimento em si. Beleza, galera? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Patrícia? Tranquilo, professor. Você falando fica até óbvio para a gente. A gente enxerga as pegadinhas da banca. Que bom. Isso é muito importante, porque a gente precisa realmente entender. Porque aqui ela vai te dar, ela pode te dar essa questão 69,70 é a questão do jeito que está aqui e a outra pedindo diversificação. Aí você precisa entender a tabela para que realmente tenha a assertividade. Ela pode te dar duas questões com o mesmo conceito. Um pedindo o impacto do risco sistêmico e outro pedindo a diversificação. Aí você tem que entender para marcar a questão correta. É verdade. Beleza? Show de bola. Dani, certinho? Tranquilo. Eu ia até falar sobre o risco, se na questão fosse o risco não sistêmico, mas aí seria o exemplo lá de usar a correlação, né? A questão de diversificar. O risco não sistêmico? Que é a questão da diversificação, né? Que usava a correlação. Eu ia perguntar, mas aí você já falou sobre aumentar a diversificação da carteira, que é a mesma coisa. Porque o risco não sistêmico é um risco específico, né? E aí, se eu tenho um risco específico, eu posso até analisar o desvio padrão, porque é o risco do ativo em si, né? Vamos lembrar aqui, a gente tem alguns conceitos, para não... Anota isso aí, por favor. O risco sistemático
O risco sistemático é o risco não diversificável. O risco sistemático é o risco não diversificável. Vamos anotar com outra. E o risco não sistemático é o risco específico. E esse risco eu consigo reduzir com diversificação. Tá? Só para a gente lembrar o conceito aqui. Então, o risco sistemático, o risco de sistema todo, ele não é diversificável. Por que não é diversificável? Se o sistema inteiro, igual teve o Covid, vier e tiver uma nova onda, mesmo que eu coloquei ações, que eu tenha ações do Itaú, Ambev, Magazine, CCR, VEG, que são vários setores, todo o sistema vai recuar, todo o sistema vai cair. Então, mesmo eu diversificando, eu tive aí a possibilidade de queda. Por isso que o risco sistemático não é diversificável. Eu posso comprar várias ações. Vai cair como um todo. Agora, o risco não sistemático, que é o risco específico, ele pode ser reduzido. Como assim? Eu tenho lá 100 ações. 100 ações de quem? 100 ações do Bradesco. 100% da carteira em ações do Bradesco. Descobriram que as informações do Bradesco vazaram. Caraca, vai cair pra caramba as ações do Bradesco. Só que esse risco não é um risco do sistema. Isso afetou a Ambev? Não. Afetou a Vale? Não. Afetou o Itaú? Às vezes até de forma positiva, porque do Itaú não tem a possibilidade agora de ter aí esse vazamento de informação. Então, é o risco não sistêmico, não é do sistema todo, ele é específico. E ele é específico de quem? Do Banco Bradesco, que deixou vazar. E esse aqui eu reduzo. Por quê? Se eu tenho 100% da carteira em Bradesco, caiu 40%, meu Deus, vamos imaginar lá que eu tenha 1 milhão. Caiu 40%, eu vou perder 400 mil. Caramba, Wallace, muito dinheiro. Agora imagine que eu tenho 1 milhão investido em 10 ações. E aí eu tenho 100 mil em cada uma. Beleza, caiu 40%. 40% de 100 mil, que é o que eu tenho no Bradesco, eu vou ter uma queda de 40 mil. Tá vendo que aqui a diversificação me ajudou? Por quê? Porque foi um risco específico. É melhor perder 40 mil do que 400. Então, lembra disso aqui, tá? O risco sistemático, ele não é diversificável. Se cair, cai tudo, tá? E o risco não sistemático, que não envolve o sistema inteiro, é específico da instituição. E esse eu consigo reduzir com a diversificação. Beleza, Dani? Daniel? Show de bola, show de bola. É isso aí. Beleza. Alguém não entendeu? Show. Galerinha que vai fazer a prova aí, que tá com a prova marcada. Isso aqui é importante, hein? Cai muito na prova, tá? Anota aí essa informação, que o risco sistemático é não diversificável. E o risco não sistemático é um risco específico e ele pode reduzir com a diversificação aí para você matar algumas questõezinhas de prova. Beleza? Show de bola. Bom, pessoal, a gente sempre inicia e finaliza com a nossa frase, o nosso princípio, né? Que é sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. Hoje, mais uma vez, tivemos a possibilidade de ir juntos, tiramos dúvidas, sanamos aí, trocamos experiências. E aí, para vocês que estão vendo essa live agora, que estão aí ao vivo, a gente ficaria muito feliz se você pudesse aí, né, marcar lá o nosso perfil, colocar a nossa hashtag, que é a hashtag Vamos Juntos. A gente está sempre aí pedindo para os nossos alunos. Se você está vendo essa live gravada dentro da nossa plataforma, ou até mesmo aí, né, no nosso canal no YouTube, peço para que você também faça a mesma coisa. Se não conhece a nossa escola ainda, dá uma olhadinha, bate um papo com a gente, vou ter o maior prazer em poder lhe atender. E aí, o nosso muito obrigado para vocês aí que estiveram presentes agora, que estão presentes aqui, para vocês que estão vendo aí dentro da plataforma. E se a sua prova já está marcada, assim como de alguns amigos, eu sei que estão, muito, muito, muito boa sorte e conte sempre comigo. Eu estou aqui para poder ajudar naquilo que for preciso. Muito obrigado novamente. Beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.